Olá, alunos da primeira série do ensino médio, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane, estarei acompanhando a participação de vocês aqui no chat e também ministrando excepcionalmente essa aula hoje, porque o professor Mauro está lá em Serra Negra com o encontro dos diretores aqui do estado de São Paulo. Enquanto isso, a gente vai de aula com vocês e a aula de hoje é retextualizando, tá? É um pouquinho de nervoso que eu tô sozinha. Retextualizando, que era do professor Mauro Marcel, mas a gente trabalha junto e vai dar tudo certo. Vocês também podem acompanhar aí o spoiler das nossas aulas pelo nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, e tirar dúvidas, falar com a gente. Os professores têm mandado muitas atividades, muito interessante. A gente vai compartilhar assim que possível, viu, professores? Estou recebendo lá no meu e-mail, do Mauro também. Mandem pra gente trabalhos excelentes que vocês têm feito. Então vamos de aula hoje para os objetivos, as habilidades. Vamos ver aí o que a gente vai trabalhar hoje. Os objetivos da aula. A entender o processo e a necessidade da construção de textos esquemáticos como facilitadores interpretativos. Produzir textos de opinião, como o artigo, por exemplo, a partir de textos esquemáticos e vice-versa. Aí está aí a aula 3 hoje, né, do caderno Aprender Sempre, Língua Portuguesa, primeira série do ensino médio, volume 3, páginas 41 a 42. Então, vocês vêm trabalhando a questão da construção de texto, o esquema dessa construção, como interpretar, o que facilita na interpretação de um texto. O professor Mauro trabalhou com vocês a questão do texto, a imagem, né, a não verbal, o visual, como a gente pode trabalhar os esquemas de gráficos, infográficos, para que o texto fique mais claro, que a gente consiga pegar a informação de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais precisa, fazendo com que a gente entenda de uma forma mais completa o texto, ajudando a gente a entender o contexto que se insere aquele texto, ok? Então, peguem aí a apostila, caso você tenha, se não, acompanhe com a gente essa aula de hoje. A gente veio, na outra aula, trabalhando a questão da leitura, só que o foco foi na questão do infográfico e como ele auxilia na interpretação do texto. Então, eu tenho lá um texto escrito, verbal, bonitinho, e tenho algumas informações numéricas. Ali também nós temos cores diferentes, às vezes ali no gráfico aparece colorido, o gráfico, a própria forma do gráfico também, como se apresenta, tudo isso chama a nossa atenção para entender. Mas hoje, nessa primeira pergunta aqui, o que nós vamos focar? Na questão da leitura, o que te estimula a ler, a questão da leitura, porque leitura é um processo, você tem que ter a prática de leitura, né? E nós temos, porque nunca se viu, né, gente, tanta imagem, tanto texto igual nos dias atuais. Então, hoje a gente tem uma gama de imagens e informação que dá você até se perde em meio a tanta informação. Mas agora você vai parar, você vai dar uma respirada e vai responder essa pergunta pra gente. Qual foi o seu primeiro livro lido na íntegra? Você se lembra? Quais são as suas sensações ao ler? Então, se lembra lá do primeiro livro e da sua sensação de leitura. Não só da primeira vez, mas pode associar com os dias de hoje. Então, eu vou dar um minutinho para os professores, alunos comentarem sobre isso e a gente já retorna. Vamos lá?
Então vamos lá, o primeiro livro, parece que a gente nunca esquece, mas eu preciso confessar para vocês que o meu primeiro livro eu esqueci. Eu peguei, li em casa, eu não lembro o título dele, sei que ele está na biblioteca da escola a qual eu pertencia. Mas é o livro que eu estou comentando, porque eu estou dando tempo para vocês irem respondendo. É o livro que eu li na escola, que foi o primeiro, exigido mesmo pelo professor, foi o Guarani, e me marcou muito, porque ele é um livro muito descritivo, né? A imagem é muito forte. E o que mais me chamou a atenção foi a imagem. Mas o que eu estou vendo aqui de coleção vagalume na resposta dos professores e alunos não é brincadeira. Eu tenho aqui a professora Marisa, que diz A Ilha Perdida. Eu estava lá no ensino fundamental, o Escaravelho, eu também li esse, o Escaravelho, foi o professor Sidney que falou. A Moreninha, gostei muito. O Crime do Padre Amaro, esse eu também li, mas foi bem depois. Os alunos estão respondendo, a gente entende que às vezes, né, o tempo tem que discutir, mas o importante é trazer essa percepção, né? Qual foi minha primeira leitura? Eu já li um livro completo? Já leu, né? Que você está na primeira série do ensino médio, então você leu um livro completo. Como que é a relação aí com a leitura? Será que toda a sala, todos os alunos já leram um livro, ou tem algum aluno aí falando que nunca leu nem um livro, que nunca leu um livro completo? Então essa discussão é interessante. Enquanto a gente se aprofunda para essa discussão, a gente vai aí saber um pouquinho do resultado dessa pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, o que acontece com a leitura e o brasileiro, como que se dá essa relação em um todo. Vamos ampliar daqui do Centro de Mídias, agora um pouquinho mais, né, com o resultado dessa pesquisa para o Brasil. Vamos ver um pouquinho esse vídeo aí? Então vamos lá. O Instituto ProLivro divulgou em março deste ano o relatório da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. A pesquisa, realizada pelo IBOP, pela Câmara Brasileira do Livro, Sindicato Nacional de Editores de Livro e Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares, levantou informações sobre a cultura literária dos brasileiros. Os dados levantados apontam sobre o percentual de leitores ativos, a média de livros lidos pelo brasileiro, seus hábitos, sua relação com as instituições educacionais, os espaços de leitura e o mercado editorial. Aproveitando a Feira do Livro de Santa Maria, a equipe de reportagem da TV Campus veio até aqui a Praça Saldanha Marinho para checar se os índices de leitura da cidade condizem com os dados apresentados na pesquisa. O estudo considerou como leitores as pessoas que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses. O resultado aponta que em torno de 50% da população brasileira tem o hábito da leitura. É uma média ruim, né? Porque isso equivale a uma média de um livro a cada 2 meses e meio, 3 meses, o que é bem baixo. Pouco. É pouco. Por que tu acha que é pouco? Porque tem tanto livro bom pra gente ler, né? Mas é que às vezes agora a internet me rouba muito tempo. Eu acho que eu leio uns 7 livros por ano. Cara, eu leio uns 5, 6 livros por ano, assim. Tendo em conta que é o Brasil, é uma média interessante, é uma média realística, né? Fazer o quê? Só que poderia ser bem maior, deveria, com certeza. 3 a 4 livros por mês. A média dos brasileiros é de 4 livros por ano. O que tu acha dessa média? Ridícula. Por isso que o Brasil está assim, né? Segundo a pesquisa, o brasileiro lê em média 4 livros por ano. 2 completos e 2 pela metade. Acho bom, até se pudesse até mais, para incentivar, né? A criança lê, até a gente lê, né? Assim, ó, a ajuda dos pais, da família, dos tios, dos amigos, o incentivo de ter mais livros à venda, entendeu? Mais feiras, incentivando eles. Como também o teatro, né? Isso ajuda muito bastante, né? A criança vir ter o incentivo, né? Acho que média pouco, aí 1 por mês aí. Mas é bastante, considerando que a média brasileira anual é de 4 livros, né? Pomba, infelizmente eu estou acima da média. Seria bom se fosse o contrário, né? Pois é, o que tu acha que precisa para aumentar essa nossa média de leitura por ano? Cara, eu aprendi a ler em casa, sabe? Vendo meu pai e minha mãe lendo. Eu acho que a escola também incentivando a leitura. Não adianta ter professor que não goste da matéria, que um professor de português que não gosta de ler, sabe? Professor de história que só repita o que está no livro, entende? Então, eu acho que deve ter o exemplo também da criança. O livro tinha que ser mais acessível, o preço principalmente.
Eu julgo isso tá cada vez pior, assim, em relação ao preço do livro. O mesmo caso dos 4 livros por ano é um dado realístico, a gente não pode forçar as pessoas a lerem. O ideal seria que isso fosse mais popularizado, a leitura, etc. É um dado triste, infelizmente. Num país capitalista, a leitura é coisa de malucos. Além dos leitores, os vendedores da feira também comentaram sobre os resultados da pesquisa. Acho que deveria ler mais, né? Porque além de você poder viajar com o livro, você aumenta seus conhecimentos, né? Na minha opinião, ainda o livro é muito caro. E aí eu acho que o incentivo público também é muito precário, né? Em relação a isso. Eu acho que tinha que se somar várias coisas aí para melhorar, né, essa questão. Exatamente, eu não sei por que isso aconteceu, mas o que a gente pode evidenciar aqui na banca é que as pessoas acham os livros caros, livros que não são caros, assim, 20 e poucos reais, eles consideram que já é um preço elevado. Que isso para a cultura não é, né? Afinal, esse conhecimento é o que faz com que a gente vá crescer futuramente. Acho que falta um pouco de incentivo, por mais que ele exista, acho que não está chegando nas pessoas de fato, assim. Tá muito fraco, acho que nas escolas, assim, eu acho que é pouco. As escolas públicas costumam cobrar pouco. Dizem que cobram, mas eu, no meu ensino fundamental, não fui cobrada de ler nenhum livro. Eu fui aprender a ler livro no ensino médio. Acho que a literatura infantil pode produzir leitores mais assíduos no futuro? Pode, mas depende muito dos pais, né? São os pais que incentivam. Então, se a criança tem um pai que lê, a criança já começa desde cedo a ler. Quais os motivos tu acha desse dado ser tão baixo? Incentivo dos pais. Que os pais muitas vezes não têm tempo de incentivar também os filhos e não se importam com isso. E também porque livro não é uma coisa tão barata, né? Então acabam deixando de lado. Uma televisão é mais fácil largar um filho sentado na frente, né? No computador também. Os resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil não foram recebidos com pessimismo pelos seus organizadores. A pesquisa, que ainda não tem uma periodicidade regular, tornou-se uma das principais referências para o estabelecimento de políticas públicas no campo da leitura e para o mercado editorial brasileiro. Então a gente pode ver aí a questão da leitura. Primeiro a gente parte da nossa realidade, você já leu, qual o primeiro livro, o que você acha de leitura, e a gente traz agora a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, trazendo um panorama do Brasil como um todo. E vocês perceberam algumas informações extremamente importantes. A primeira aí, que é considerado leitor, segundo a pesquisa, aquela pessoa que leu um livro há pelo menos 3 meses, nos últimos 3 meses, e não que lê um livro na vida, né, há 2 anos atrás, não, 3 meses. Então, assim, nos últimos 3 meses, você leu algum livro? Se você não leu, você nem é considerado leitor, segundo a pesquisa. E um outro dado também importante, 4 livros em média, né, os brasileiros leem 4 livros em média por ano, então, 3 meses, 4 livros, tem alguma coisa, né, ali se encaixa. Vendo como leitor aquele que 3 em 3 meses leu ali pelo menos um livro. E qual é a tua relação com a leitura? E depois os professores foram comentando aqui, achei muito interessante, porque à medida que foi avançando, os professores foram avançando junto, trazendo então como que a gente pode promover a leitura. Aí uma professora aqui, a Maria, falou assim, costumo presentear com livros, né? A outra professora também falou aqui, emprestando livros, estão colaborando. Então, para vocês perceberem a questão da leitura. Mas a gente vai avançar. A gente não vai ficar só na leitura, mas a qualidade dessa leitura, que é o texto de hoje. Então, a gente tem já na tela, Brasil, apenas 3,6% dos alunos da rede pública conclui o ensino fundamental aí, né, com habilidades avançadas de leitura, volta para mim. Então, uma coisa é leitura e outra coisa é habilidade avançada de leitura.
Como que se dá essa leitura? Eu entendo tudo que eu leio, então a gente começa... O que é habilidade avançada, professora? É você conseguir entender as entrelinhas, o que não está ali explícito, é você conseguir compreender, associar, inferir, discutir sobre o assunto que está no texto. Não é só ler e decorar, né? Ler e pegar uma informação e colocar a resposta, não. É saber discutir sobre o tema que está ali. E agora a gente vai fazer isso na tela com vocês, né? Eu já estou indo lá para a lousa juntamente com vocês, para a gente pegar um pouquinho agora melhor esse texto, dar uma lida, uma entendida, uma compreendida. Nós vamos fazer isso juntos, certo? Então vamos lá. Vamos para o texto. Em 2013, apenas 3,6% dos alunos do ensino público brasileiro chegaram ao final do ensino fundamental com habilidades avançadas de leitura. Quando avaliado o desempenho em matemática, esse índice caía para 1,3%. Para discutir soluções para as fragilidades da educação oferecida pelo Estado, cerca de 150 professores e especialistas de secretarias estaduais se reuniram em Brasília nessa semana, dia 23, no seminário aí da Unesco. Essa notícia foi vinculada em 2018, então foi essa época que eles se uniram. Então a gente já tem aqui, pode trazer para mim de novo, já o início desse texto. O que ele apresenta para a gente? 3,6% dos alunos do ensino público chegaram aí ao final do ensino fundamental com habilidades avançadas, conseguem se virar muito bem com a leitura, tem esse universo leitor muito firme. Quando chega em matemática, o número é menor ainda. 1,3 de habilidades avançadas. Não é aquele que sabe fazer uma continha, né? É aquele que sabe usar matemática de maneira avançada aí para a sua faixa etária e estudo. Vamos continuar com esse texto aí para entender mais. Os participantes debateram o relatório Desigualdade de Aprendizado entre Alunos das Escolas Públicas Brasileiras, Evidências da Prova Brasil 2007 a 2013, publicado pela Agência da ONU. A análise investiga o fenômeno da exclusão intraescolar, ou seja, quando o aluno, mesmo matriculado, não aprende os conteúdos de maneira compatível com a etapa de ensino cursada. Essa questão pode refletir um problema social, sobretudo quando está associada a determinados grupos de estudantes que apresentam certas características sociodemográficas relacionadas à região onde moram, origem socioeconômica, gênero, cor de pele e por aí vai, né? Por exemplo. Volta de novo. Então, a gente traz a questão dos participantes, ali dos professores que se uniram para estudar esse assunto, com base no resultado de uma prova. Então, eu tenho uma prova que faz ali a análise, por isso que é importante a prova, né? A gente fala, mas a prova serve para medir aí, para a gente ter uma referência de como está a leitura, como estão as habilidades nossa, né, dos nossos alunos, de nós mesmos, no nosso caso. E aí a gente percebe que nós temos alunos com habilidades inferiores ali, que não conseguem alcançar, né, o nível avançado. Só que eles vão fazer uma divisão que eles percebem o que acontece. Eu vou pedir para voltar para o texto, porque fala aqui de um fenômeno de exclusão intraescolar. O que seria a exclusão dentro da escola? Então, dentro da escola, acho que vocês já viram, aquele aluno que ele vai para a escola, mas não aprende. Ele está todos os dias lá. Só que ele não aprende. E o que acontece? Eles percebem que esse fenômeno, todos esses alunos, ou quase todos, geralmente, na sua maioria, têm características semelhantes, pertencem a grupos específicos. Então eu pego aquele que não aprende, eu junto esse grupo e eu percebo que eles têm algumas coisas em comum que a gente vai tratar melhor. E aí fala que essa questão pode refletir um problema, pode voltar de novo, social, tá? Quando está associado a grupos de estudantes específicos que a gente vai relatando aí conforme a leitura, que pode estar relacionada ao quê? A região onde moram, a sua origem socioeconômica, gênero, cor da pele. Tá? Então, olha alguns itens que acabam tendo em comum, trazendo esse grupo aí para ser um grupo muito específico. Então, dentro do geralzão, eu tenho grupos específicos. Vamos continuar a leitura.
A pesquisa mostra que em 2013, o percentual de alunos do 9º ano abaixo do nível básico. Espera aí, professora, estava falando de avançado, agora vai para abaixo do nível básico. A gente já explica, tá? De competências de leitura e matemática era 23,3 e 35,7. Nas duas disciplinas, os índices mostram uma piora na comparação em 2011. Então, em 2011, eu tinha 21,3, né, em leitura e 33 em matemática. A gente vai inverter agora. E aí, de 2011, eu vou para 2013. Eu estou indo para o começo do parágrafo lá. Ó. 2013. O que aconteceu? Piorou. De 21 foi para 23. De 33 foi para 35. Então, ao invés de acontecer uma melhora, há uma piora. Só que há uma piora, a gente estava falando lá no início de alunos avançados, que têm habilidades de leitura acima da expectativa, que está lá em cima. Agora a gente fala do abaixo do básico. É aquele que a leitura dele não corresponde à série que ele está. Então ele teria que ter uma leitura melhor, compreender melhor, associar melhor, entender a ironia do texto, uma palavra específica, por que ela está ali, sabe fazer esses recortes? Não consegue. Então, esse está abaixo do básico, ele não tem nem o mínimo. Tá? E é isso que está falando aqui. Vem piorando. Por que será? Então, vocês perceberam na leitura que há aí uma junção de dados, né, coletados, e a gente vai trabalhando e torna o texto mais claro para a gente. Vamos continuar. Disparidades de gênero e raça. Então, agora eu tinha um grupo maior e a gente vai começar a separar esses grupos que eu falei para vocês lá no início da leitura. Estudantes negros e pardos estão sobre-representados entre os alunos que concluem o ensino fundamental com habilidades de leitura. Agora a gente está indo abaixo do básico, aquele que não tem o mínimo do mínimo. Olha só o número, 29,1% de negros e 23%, tá, de pardos. Então, negros, bem maior o número. Entre brancos, o índice cai, olha só, para 18%. Tá? Então, se eu tenho abaixo do básico 29 negros, 29%, brancos, 18%. Abaixo da média geral, 21, dos 21,3%. Já entre os que tinham desempenho avançado, então a gente sai do abaixo do básico, aquele que não sabe o mínimo, e vai para o avançado, que sabe tudo e mais um pouco. Tá? Os afrodescendentes estavam subrepresentados, quer dizer, não tinha quase ninguém lá, não sobrou quase ninguém. 2,2% dos negros e 3,1% dos pardos chegavam a esse nível de aprendizado em 2013. Com os brancos, a taxa avançava para 5,4%, tá? Então, a gente percebe essa desigualdade, aqui ressalta a desigualdade social. O grupo, sempre eu tenho mais pessoas lá no abaixo do básico, negras, pardas, e mais pessoas no avançado e tal, brancas, tá? É isso que o texto está dizendo, tá bom? Só estou interpretando. Em matemática, 42,1% dos alunos negros e 36,3% dos alunos pardos estavam entre os jovens do 9º ano com competências inferiores ao nível básico. A taxa para os brancos era de 28,6%. Quando comparado com os índices de homens e mulheres, identificou que as meninas têm melhor desempenho de rendimento de leitura do que os meninos do 9º ano. No total, as alunas avaliadas pela Prova Brasil de 2013, 17,4% tinham habilidades inferiores ao básico, enquanto que os meninos, o percentual chegava a 29%, bem maior o número. Quase 30% das meninas tinham desempenho acima do básico, já os rapazes 19%, o número dos meninos sempre inferiores, né? Mas quando avaliado o desempenho em matemática, as meninas ficavam para trás. Olha a diferença, em matemática os meninos vão bem, então, perto das meninas, né? Dos meninos, 36,9%, delas tinham competência abaixo do básico, e os meninos, 34%, número menor, né? Então, as meninas têm mais dificuldade aí em matemática do que os meninos. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o texto. Então, o texto, ele faz uma análise, primeiro, do grupo geral, depois ele vai separando negros,
pardos, brancos, meninos, meninas, e vocês percebem que o item que vocês têm que saber para entender é o que é desempenho. O que é desempenho avançado, o que é desempenho abaixo do básico, senão você não vai entender nada. E outra coisa, eu li aqui só uma vez com vocês, mas vocês têm que ler mais de uma vez. A Pro, para dar essa aula, ela deu uma lida e uma relida, para ver se o que ela tinha entendido fazia sentido. Então, você achar que você vai ler uma única vez e vai sair maravilhosamente entendendo tudo, não dá certo. Então, aí já uma estratégia de leitura, tá? Vocês pegaram, então, as informações, né, principais e pensem também na questão dos motivos socioeconômicos, lá, das classes, dos grupos sociais, o que acontece, questão de gênero. Então, dá para discutir, dá para fazer análise, muita coisa através desse texto que eu passei para vocês. Eu espero que essa aula tenha feito sentido para você, que você consiga desenvolver melhor aí com o seu professor. Faça, então, as atividades do caderno do aluno, tá? E o que a gente fez hoje, a gente entendeu o processo, a necessidade de construção de textos esquemáticos como facilitadores interpretativos, e aí foram os dados, né, que foram aparecendo ali, as estatísticas, que ajudou muita gente a entender um cenário tão complexo que é a educação brasileira e a questão da leitura. Gente, eu espero aí que vocês tenham um ótimo final de dia aí e a gente continua trabalhando até a próxima aula, gente. Beijos, tchau, tchau.